A LGPD está em pauta. O termo compliance vem do verbo to comply, do inglês, que significa estar de acordo com as regras. Mas a sua empresa já está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Antes de saber, aproveite e dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e assim você vai descobrir logo após a vinheta se você está de acordo ou não com a norma. Para encerrar essa série de vídeos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, convidamos mais uma vez a doutora Natália Marques, que é advogada do escritório Dosso Toledo Advogados. Doutora, conta pra gente, afinal, o que as empresas devem fazer para estar em compliance com a LGPD? Então, a LGPD ela traz entre os seus princípios o princípio da prestação de contas, que vem do inglês que é a accountability. O que isso significa? Significa que as empresas, não cabem a elas demonstrarem que não descumprem a LGPD. Cabe a elas demonstrarem que cumprem a LGPD. Pode parecer uma forma diferente de dizer a mesma coisa, mas não é. Porque significa que as empresas elas têm que ter uma postura mais ativa, mais proativa, no sentido de fazer uma reflexão interna sobre as suas atividades de tratamento de dados e definir quais são os riscos, quais são os gaps, quais são as lacunas e identificar se está ou não em conformidade com a LGPD. Dentre esses gaps, nós podemos identificar atividades que não atendem a nenhuma hipótese, nenhuma base legal. As empresas precisam, então, fazer essa reflexão para ver se há uma justificativa jurídica para que elas façam aquela atividade de tratamento de dados. Nós também temos a questão da transparência, se a empresa, de fato, informa aos titulares de dados, dos dados que ela trata, sobre as suas atividades de tratamento. Nós também temos, pela perspectiva da segurança das informações, se ela protege esses dados, se ela protege o seu banco de dados, se ela limita o acesso em sua empresa aos dados somente daquelas pessoas que efetivamente precisam ter acesso às informações, se há treinamento do pessoal para que eles saibam de fato quais são os princípios, as regras gerais da LGPD, tudo isso é considerado e a empresa precisa documentar de modo que ela possa demonstrar de antemão, ou seja, é algo anterior a qualquer reclamação, que ela está em compliance, que ela está em conformidade com a LGPD. E doutora, quais são os direitos de quem tem os dados recolhidos? O que a empresa precisa fazer para que isso fique claro para o cliente que esses dados do parceiro ou do cliente estão retidos? Bom, há vários direitos previstos na legislação para o titular de dados, que somos nós, as pessoas físicas. Então, nós temos direito, por exemplo, a saber se uma organização trata os nossos dados. Nós temos direito a ter acesso às informações, a receber um relatório com a descrição dos dados que são tratados, as finalidades, o prazo de retenção, tudo isso. Nós temos direitos a eliminar os dados que sejam tratados de forma que não esteja de acordo com a LGPD, a modificar esses dados, temos direito à portabilidade, ou seja, de transferir os nossos dados para outras organizações, e as empresas elas precisam se adaptar para que elas possam ter condições de informar ao titular de dados de que esses direitos existem, ou seja, ela tem esse papel educativo, vamos dizer assim, e ela também tem um papel, essa informação deve ser clara, de forma ostensiva, em site, contratos, e ela também tem uma função de criar mecanismos para permitir que esses direitos sejam exercidos. Então, por exemplo, se há um site, tem uma aba, algum mecanismo visível, ostensivo para o titular de dado, para que ele possa ir até lá, preencher um formulário, por exemplo, para que ele possa fazer essa solicitação. E a empresa ela precisa se estruturar internamente para que ela tenha condições, por exemplo, de enviar esse relatório com uma descrição. Se antes ela não fez uma análise, uma reflexão da sua atividade de tratamento interno, ela não tem condições de dar essas informações ao titular de dados. Então, uma função que tem vários caminhos de transparência, de informar o titular de forma ostensiva e também de se preparar internamente para que ela possa ter condições de dar essas informações, que é algo que as empresas, em sua maioria, não têm condições atualmente. E, doutora, é obrigado a ter um DPO em cada empresa? Ou seja, precisa exatamente ter um encarregado? É obrigatório? O DPO é uma figura que, na redação atual da lei, é uma figura obrigatória. Mas a própria LGPD, ela traz a possibilidade de que a ANPD, ela faça uma dispensa dessa necessidade de obrigatoriedade. Então, a depender do porte da empresa. A gente vai lidar com uma pequena, uma média empresa, ou dependendo do volume dos dados que são tratados. Mas ainda a gente não tem essa definição, a gente está aí dependendo de uma postura mais ativa por parte da ANPD. E esse encarregado, ele precisa ter alguma formação específica? O que diz a lei?
A lei ela não traz nenhuma obrigação no que diz respeito à formação do encarregado. Pode ser, inclusive, uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica contratada, mas pelas próprias funções que são estabelecidas na LGPD, é necessário que haja um conhecimento jurídico e também um conhecimento de segurança das informações. Como é muito difícil conseguir isso em tudo em um profissional apenas, geralmente são contratados consultorias que têm esses profissionais, ou seja, se terceiriza, por exemplo, essa função do DPO, que é o chamado DPO as a Service, e nessa consultoria ela presta todas as informações, porque o DPO ele vai ter o papel de orientar a empresa sobre o que ela precisa fazer para estar de acordo com a LGPD. E doutora, quais são os procedimentos caso o usuário se arrependa ou simplesmente não queira mais que a empresa tenha a posse desses dados dele? Bom, a LGPD ela traz 10 hipóteses legais para o tratamento de dados. O que significa? Para cada atividade de tratamento, você precisa estabelecer uma finalidade. E a depender dessa finalidade, você tem uma hipótese legal. A primeira delas é o consentimento, que é o que todo mundo está falando, mas é apenas uma das possibilidades. Então, a empresa ela pode tratar os dados porque o titular de dados autorizou, no primeiro momento, ou ela pode estar tratando os dados porque ela precisa daqueles dados para cumprir um contrato, ela precisa daqueles dados para cumprir uma obrigação legal, algum regulamento da sua profissão, por exemplo. Ela precisa daqueles dados porque ela tem um interesse legítimo por trás, ou seja, você tem várias hipóteses justificativas legais para tratar o dado ou não. Então, quando o titular de dados ele não deseja mais que o dado seja tratado, precisa averiguar qual é a justificativa para que aquele dado esteja sendo tratado. Se for o consentimento, ou seja, se aquele dado só está sendo tratado com uma finalidade porque ele consentiu, autorizou antes, a empresa precisa acatar. Então, ele pode se arrepender, pode retirar esse consentimento e a empresa vai falar, tudo bem, vou aqui tirar do meu banco de dados, não vou mais tratar esse dado para essa finalidade. Agora, se tiverem outras bases legais, aí o titular ele não pode simplesmente falar para a empresa excluir aquilo, porque há outros interesses por trás. Então, por exemplo, quando a gente lida com documentos trabalhistas que uma empresa mantém, há regras específicas legais que determinam a manutenção, a retenção desses dados por um período de tempo. Então, a empresa ela precisa tratar aqueles dados, manter aqueles dados para cumprir o prazo da lei. Ou, por exemplo, ela guarda os dados pelo prazo prescricional de uma ação, para que ela possa defender no futuro. Então, nesse caso, o titular ele pode até não querer que ela tenha aqueles dados, mas ela tem outras justificativas para manter. Então, tudo vai depender da finalidade do tratamento. Bom, então nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação da doutora Natália Marques, que é advogada do escritório Dosso Toledo Advogados. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, Dani, estamos sempre à disposição. E esse foi o LGPD em Pauta. Ficou com alguma dúvida sobre a LGPD? Escreva pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Ao longo da série da LGPD, nós abordamos vários temas que são da rotina dos contadores, como, por exemplo, o imposto de renda, o e-social, a folha de pagamento, DP, RH, MEI, segurança de dados físicos e digitais, pontos polêmicos sobre a contabilidade e também compliance, como esse último episódio. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima série.